Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural. Estamos de volta com o Conexão Rural Germipasto Primavera Brasileira, hein? Começou a estação das flores e juntos vamos agora abordar assuntos importantes para quem vai formar pasto, para quem vai preparar o solo para o plantio de sementes forrageiras. Inclusive, esse é o assunto de hoje. Você sabe qual é o sistema mais apropriado aí para sua fazenda? Não sabe? Portanto, fique ligado porque a partir de agora vamos abordar esse assunto. E o programa de hoje também traz clientes satisfeitos Germipasto de norte a sul do Brasil. E ainda as vantagens da VDTEC, semeadora fantástica, hein? Você precisa dessa semeadora para mudar aí o seu sistema de plantio na fazenda. Mais economia com a VDTEC. Portanto, fique conosco, o programa está começando agora. Bom, e para bater um papo conosco, Daniel Diraimo, nosso gerente de vendas. Bom dia, Daniel. Bom dia, Éder. Bom dia, Armindo. Bom dia a todos. É como você falou, Éder, está chegando o momento, talvez em algumas regiões já tenha condição de plantio, então é o momento do produtor iniciar o plantio, propriamente dito. Em algumas regiões, sim, o preparo do solo, mas em algumas regiões o produtor já está fazendo o plantio. E hoje, durante o programa, quais são os principais pontos para que o produtor não perca nesse momento, que ele consiga obter o melhor resultado da semente, do sistema de plantio e, com certeza, como a gente fala, formar bem a pastagem e ter a melhor formação possível. Com certeza, preparando já, viu? Preparar para o plantio, porque as chuvas começam a partir já desse próximo mês de outubro, né? Já começa a firmar as chuvas em todo o Brasil, então é o momento do produtor pensar em preparar o solo e escolher também o sistema de plantio é a partir de agora. E conosco também, Armindo Kicho. Tudo azul, Armindo Kicho? Tudo azul, Éder, tudo azul, Guilherme, Daniel. É muito importante o programa de hoje porque eu acho a parte mais fundamental do sucesso da pecuária de corte é você formar a pastagem. Então, se você não tem uma boa formação, você tem o resto, muito problema. E vimos que estamos chegando na época do plantio, vocês comentaram do plantio, mas nós temos antes do plantio o sistema de preparo de solo. Como as condições vão estar no momento de fazer a semeadura. Eu estou com o solo bem preparado, está nivelado, tem invasoras, está irregular o solo, é plantio direto, é plantio em linha, é plantio aéreo. Olha, na verdade, o que define, inclusive até a taxa de semeadura e o sistema de plantio está ligado ao preparo do solo. Fundamental. Vimos agora recentemente no norte do Mato Grosso, grande parte, todo o Pará, o pessoal tem um preparo ainda muito tradicional. Não tem grade aradora e não tem niveladora. Trabalha com grade de 28, ou seja, não faz uma aração, passa a segunda, não faz uma nivelação, o solo fica irregular, entorroado, com invasora, aí tu tem que aumentar. Plantios só pode ser a lanço, porque é irregular por uma semeadora. Joga lanço esse plantio, o solo fica irregular, não tem como incorporar com uma grade niveladora, porque vai enterrar demais algumas partes. Muitos passam com a corrente faca, ou passa uma galhada, mas a germinação é desuniforme. Então, se você joga, por exemplo, uma taxa semeadora, aí, 4 kg de semente pura viável, que na planilha seria ótimo para formar um pasto, quando pega uma situação dessa, que é muito, a situação é que algumas partes de solos mais estorroados germina rápido, as partes desiguais não vai germinar, mais estorroado, mais seco, o pasto desnivela, quando o produtor tem que esperar a parte fraca nivelar, a parte boa já passou. Coloca os animais, vão degradar o pasto. Então você sobrevoa essas áreas e olha e vê grandes áreas sem formação de pasto. Ou seja, comprou uma semente boa, jogou a semente na época certa, mas o solo estava mal preparado. Então eu diria que hoje os grandes problemas de nós não termos uma pastagem bem formada começa com o solo não adequadamente preparado. E segundo, usando semente que não tem qualidade ou economizando a taxa de semeadura. Inclusive, então, a taxa de semeadura, se eu vou jogar 5, 6, 10, 12 quilos de uma semente por hectare, para mim está em função do preparo do solo, forma de semeadura e incorporação de semente. E até tem um limite, né, Armindo? Por mais que o produtor, às vezes, vou aumentar a quantidade de semente para resolver parte desse problema, mas não consegue resolver todos. Alguma coisa resolve, mas numa situação dessa onde germina irregular, o fato de aumentar a quantidade de semente não vai garantir a boa formação. Então é muito importante, como nós estamos dizendo, o produtor ficar atento
De repente, investir numa niveladora, investir num preparo, contratar um serviço, fica muito mais barato e ele tem sim a garantia de uma boa formação da pastagem. Às vezes essa economia em semente, propriamente dito, ele consegue comprar um equipamento que dali para frente ele vai ter uma boa formação sempre. E também é importante dizer o seguinte, o que é uma boa formação de pastagem? Né? O que é quanto de semente, quantas plantas por metro quadrado? O que é o produtor se dizer satisfeito em termos, vamos lá, um marandu, um mombaço? Qual seria a quantidade de plantas por metro quadrado para falar, não, vou ter uma boa produção de forragem, vou atender meus animais? Porque às vezes o produtor germina lá, sei lá, 5, 6 plantas por metro quadrado e o produtor se dá por satisfeito. Formou, de lado, né? Mas a hora que você anda no meio, anda a cavalo, você olha, tem aquelas manchas, e você que andou de avião, aí vê mais claramente ainda não formado. Mas o Daniel, você colocou muito bem, porque, por exemplo, se eu tenho uma área com muitas invasoras, e o melhor herbicida, nós falamos sempre aqui, que é uma boa semente, uma boa formação. Quem segura a invasora é a pastagem. Tendo uma boa pastagem, bem formado, plantas por metro, a literatura fala, olha, de 15 plantas, 20 plantas por metro, é o suficiente para uma ótima formação de pastagem. Mas muitas vezes, se eu tiver 30 plantas por metro, essas 30 plantas por metro vai me ajudar em muito, porque vai competir com as invasoras. As invasoras, uma semente boa vai germinar rápido. As invasoras germinam mais profunda no solo, germinam depois. E essa semente que vai germinar, a pastagem vai competir. Então eu diria o seguinte, muitas vezes eu posso usar 20 sementes por metro quadrado para ter 15 plantas. Em situações de solo entorroado, mal preparado, semente na superfície, sem incorporar, com muita invasora, eu tenho que usar até 60 sementes. Então eu diria o seguinte, que hoje eu posso aumentar até em 200% da semente, e como você falou, as áreas irregulares não vai ficar bom. E nós vimos também o grande problema, é o primeiro pastejo. Então nós vamos discutir no próximo bloco, essa parte de pastejo, quer dizer, nós temos que ter uma boa formação de semente, mas se eu não tenho um bom manejo de pastagem, eu vou ter pastagem mal formada. Outra pergunta, Éder. O detalhe também muito importante é época. Nós estamos já, por exemplo, porque em algumas regiões choveu, está chovendo, mas na grande maioria do Brasil ainda não tem. E o calorão, essa temperatura, uma semente, por mais que tenha tido um bom preparo, uma boa incorporação, ela germina. Ficar uma semana, 10 dias com sol, o risco também é muito grande. Então, às vezes, o produtor, a gente nota isso, conversando, visitando, que o produtor quer antecipar para formar mais rápido, para usar rapidamente a pastagem, mas às vezes essa antecipação pode causar alguns problemas de formação. O melhor é ficar de olho no calendário das chuvas para a região, porque dessa forma o produtor pode evitar o fato na hora certa. Justamente, né? Cai uma chuva, germina, mas aí passa um período sem cair uma gota d'água, né, perde a pastagem. O ideal, então, que o produtor esteja atento a essas tecnologias. Primeiro, o preparo do solo é fundamental. Né? Não, mas como eu faço isso? Se você não sabe, pega o telefone de quem sabe, né, Armindo? Busca o telefone de quem sabe e você faz o preparo do solo ideal. E a gente vai falar justamente sobre esses assuntos ainda durante o programa e já vamos abordar os tipos de plantio, né? Lanço em linha, aéreo e manual, à mão. Mas antes, a gente acompanha agora clientes satisfeitos Germipasto. O atendimento da equipe da Germipasto, a qualidade dos produtos oferecidos e ainda as condições facilitadas, eu sei que você busca isso também, na compra programada da Germipasto, que a gente encerrou recente, garantem inúmeros clientes satisfeitos em todo o Brasil. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Essa safra a gente adquiriu o VDTEC, né? VDTEC, né? Um equipamento aí que a gente pesquisou e a gente viu que a Germipasto estava vendendo, né? Interessou bastante pela questão de economia de semente de braquiária por metro e a distribuição que era bem mais parametrizada, né? A gente viu que realmente pela propaganda, na pesquisa que a gente fez, assim, a gente viu que era um negócio bem diferenciado, né? Para hoje, assim, a gente que quer trabalhar em questão de economia, tipo, assim, foi chave para a gente. A gente adquiriu 3 máquinas, fizemos no Uniport, jogando aí na frente do plantio do milho, né? E acho que o resultado tá aí, tipo, foi muito satisfatório, né? A gente ganhou em
economia de semente por hectare e precisão, distribuição, germinação, foi coisa assim que, se você for ver hoje o valor de 1 quilo de braquiária hoje, uma semente de braquiária, tipo, você sair aí de seus 10, 12 quilos que a gente jogava por hectare nas safras anteriores para esse ano, de 3 a 5 quilos, né? É uma economia, a gente está muito contente, muito satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, e agora chegou a hora dos bons negócios no nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta, que hoje recebe o Joicimar Tages, representante comercial da Germipasto. Bom dia, Guilherme, bom dia, Joicimar. Olá, produtor rural de todo o país, é com grande prazer que nós começamos o primeiro balcão de vendas e, como sempre, levando grandes oportunidades comerciais e também o que há de melhor em sementes de boa qualidade e, por que não, maquinários como as VDTECs, tanto a VDTEC Plus como também a VDTEC Multi. Muito bom dia também, Éder Campos, a você, bom dia aos seus convidados. E quem está comigo aqui no balcão de vendas hoje é justamente o Joicimar Balbé, né, um dos integrantes da equipe Nota 10. Quando você entra em contato aqui na Germipasto, com certeza você já passou pelo Joicimar falando um pouquinho mais sobre os produtos da empresa. Muito bom dia, Joicimar. Bom dia, Guilherme, bom dia, Éder e seus convidados, bom dia, clientes, telespectadores. E hoje iremos falar das sementes Select, os produtos que são de primeira linha que a Germipasto produz. Olha, lembrando, né, Joicimar, que a Germipasto se destaca no cenário de produção de semente. Hoje nós somos uma das grandes empresas que produz e comercializa praticamente tudo aquilo que é comercializado via destino final, produtor final. São 19 cultivares no nosso portfólio e todos eles, com exceção do estilosante e da crotalária, inserida aí na semente Select. E o Joicimar vai justamente explicar qual é essa grande novidade que a Germipasto lançou recentemente, que é a semente Select. A semente Select é um produto de primeira linha que a Germipasto produz, sendo um produto que sai do campo de produção com uma pureza aproximadamente de 60%. E posteriormente vai para a indústria, passando pelas fases de beneficiamento e chegamos num produto final com uma excelente apresentação, um produto que facilita a distribuição, a plantabilidade e tendo um resultado muito positivo no campo. Olha, só para você ter uma ideia, como que chega, né, Joicimar, na semente Select, é uma semente que ela tem 90 pontos, acima de 90 pontos de pureza. Isso quer dizer que nós passamos esse produto em uma máquina onde ela faz toda a limpeza, retira palha, terra, torrão, deixa somente sementes bem granadas que vão dar origem a uma planta. Posteriormente, nós temos a escarificação. E aí, meu amigo, eu chamo a sua atenção, talvez esse é o grande diferencial da Germipasto frente aí às suas concorrentes. Então, toda semente Select, toda semente incrustada da Germipasto, ela automaticamente ela é escarificada. E a escarificação é um processo que melhora sensivelmente a germinação. Posteriormente, o fungicida, né, o Vitavax Tiran, e por último, a aplicação da camada de macro e micronutrientes, que vai justamente melhorar o desenvolvimento, né, a planta vai desenvolver mais rápida pós-germinação. Esse é o produto Select, esse é o material que a Germipasto oferece para você. Lembrando que são em todas as braquiárias, todos os pânicos, que também o produtor pode ficar à vontade em adquirir esse produto, né, Joicimar? Com certeza, Guilherme. É um produto que, como se bem falou, passando pela escarificação e chegando a um produto final tratado e revestido à base de macro e micronutrientes, tem um produto excepcional que dá um resultado muito bom no campo, pequenas quantidades, formando um bom estande de plantas, onde vai ter um resultado final excepcional. Olha, meu amigo, chegou a hora de você fazer bons negócios, adquirir as melhores sementes do mercado nacional. Eu lembro a você que a Germipasto tem convênio, né, com várias transportadoras, independente aonde você esteja dentro do território nacional, dentro do Brasil, nós vamos fazer, a partir da sua aquisição, nós vamos fazer com que essa semente chegue para você com toda comodidade. Mas para isso acontecer, você precisa pegar o telefone agora mesmo e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Os números já estão na sua tela. Operadora 67 3389 6700, e aí nós temos um segundo número, tá aí também gratuito. 0800
647-0050. Se você preferir, você pode entrar em contato com a empresa através da nossa página na internet, né, o www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais nós estamos também presentes, tanto no Facebook e também no Instagram e no YouTube. Lá sim, meu amigo, você encontra diversos vídeos, né, com diversos assuntos, são mais de 550 vídeos à sua inteira disposição. Valeu, Guilherme Beretta, obrigado também ao Joicimar. Nosso balcão de vendas, pega o telefone, vai ligando, hein? Vai ligando 0800 647 0050 e aproveite as condições especiais que a Germipasto apresenta no programa de hoje. Lembrando que até às 12h30, no horário de Brasília, a gente está aqui aguardando sua ligação. Bom, a gente continua aqui batendo um papo com o Daniel Diraim, nosso gerente de vendas, com o Armindo Kichel, falando sobre os sistemas, os modelos, as formas de plantio de sementes. Primeiro passo, o Armindo já desenhou para a gente aqui, tem que preparar bem o solo, deixar bem uniforme, destorroado, né, descompactar o solo para que tenha uma boa distribuição de sementes. Agora chegou a hora de jogar a semente no solo, Daniel. Exatamente, fazer a distribuição, como nós falávamos no bloco anterior. De acordo com a quantidade de plantas que o produtor precisa ter ou quer ter por metro quadrado para ter uma boa formação, então ele precisa de uma determinada quantidade de sementes, sabendo que nem tudo germina. 60%, 70% daquilo ali vai germinar, dependendo dessas condições, o que é às vezes até menos em função das condições de plantio. Então ele precisa... o mais importante, Éder, do que o tipo ou como fazer o plantio é que o produtor consiga distribuir 60, 70, 80 sementes por metro quadrado o mais uniforme possível. Esse é o grande segredo. E colocar também essas sementes numa boa condição de germinação. O que seria isso? No caso dos pânicos, de 2 centímetros de profundidade e a braquiária 3, 4, até 5 centímetros de profundidade. Essa seria a melhor condição. Se vai fazer plantio em linha, a lanço, assim ou assado, não importa. O que importa é que essa máquina esteja bem regulada e faça isso. Nós estamos mostrando ali o sistema a lanço. Esse é o, talvez não, é o principal sistema hoje usado no Brasil, na maior parte do país é o sistema mais utilizado, pensando em reforma de pastagem principalmente, onde há esse preparo de solo, onde consegue entrar com esses equipamentos. E aí os 3 principais modelos, né, do lado esquerdo aí. Os equipamentos de distribuição variam no sistema a lanço, né? Nós temos vários equipamentos que fazem o sistema a lanço. Tem o sistema em disco, o sistema pendular e o sistema VDTEC. E a VDTEC, bom, a gente vai falar também porque a VDTEC deu um upgrade, né? Ela teve uma evolução fantástica, porque também a VDTEC agora tem um sistema pendular. Lembra que a gente usava disco para jogar a semente, para distribuir a semente? Agora o Daniel vai até comentar isso. Vou começando aqui, Daniel, falando dos tipos de plantio, a mim do Daniel, sistema a lanço a disco. É um sistema bastante comum, acho que isso aí já evoluiu bastante para o sistema pendular, mas é um sistema também bastante utilizado. Qual o grande problema disso aí, no caso dos equipamentos tradicionais? É que às vezes o produtor não consegue, ou na grande maioria das vezes não consegue centralizar a massa de grão. Acaba distribuindo por conta da posição onde a semente cai no disco. E isso, por mais que ajuste as palhetas, faça ajuste, você não consegue... um lado vai sempre cair mais do que o outro, porque ou também mais não largo. é uma máquina específica para o plantio de sementes, é adaptada, né? É isso? Geralmente essas máquinas são máquinas para adubação, para fertilizantes, e aí são utilizadas para semente de pastagem. Então, volumes até 10, 12 quilos por hectare, o produtor consegue regular tranquilamente. Baixou disso, ele já começa a ter dificuldade, não consegue fazer uma boa distribuição, e aí pensando em sementes puras. A hora que você vai trabalhar com uma semente de boa qualidade, uma semente pura, com vigor melhor, você fica limitado à utilização das máquinas. O outro sistema, pendular, esse sistema, de fato, da mesma maneira, são máquinas adaptadas, consegue uma boa distribuição, consegue melhorar, sim, essa distribuição, ou seja, a uniformidade na largura ali, consegue ter uma boa uniformidade, mas também enfrenta o mesmo problema. Abaixo de 10 quilos por hectare é onde o produtor começa a enfrentar problema. E esse talvez seria o sistema ou o equipamento mais utilizado, esse sim, o equipamento mais utilizado em reforma. E à direita ali o VDTEC, que é o conceito, hoje nós temos 2 modelos, um a disco e outro pendular também, só que na VDTEC nós conseguimos organizar, ou seja, distribuir a massa de grão onde nós queremos. Além disso, além de uma distribuição uniforme, além de garantir essa uniformidade de distribuição, mais importante do que isso ainda é fazer as 2 operações em uma só. Nos 2 sistemas anteriores, o produtor precisa um trator fazer a distribuição,
outro trator fazer a incorporação. Ou mesmo, faço a distribuição, engato a grade niveladora ou rolo compactador para fazer a incorporação. Na VDTech o produtor faz isso numa operação só. Por quê? Porque além de regular a quantidade de semente, 10, 12 quilos, 5 quilos, 2 quilos por hectare, de acordo com a necessidade, o produtor ainda consegue ajustar a largura de trabalho. Então ele ajusta para a mesma largura do implemento que está fazendo a incorporação. Se é um rolo compactador, se é uma grade niveladora. E aí vai de 3,5 metros a 10 metros de largura, de acordo com o implemento. Então essa é a grande vantagem desse sistema de distribuição a lanço, onde o produtor consegue, além de garantir uma boa distribuição, que nós falamos em ter a quantidade ideal de sementes por metro quadrado bem distribuída, ele ainda consegue economizar uma operação. Isso dá em torno de 50 a 60 reais por hectare, essa economia direta que a VDTech proporciona. Então, está aí o principal sistema a lanço, né, o principal modelo de plantio, que é o a lanço, é o mais utilizado, onde há reforma de pastagem no Brasil. Bom, legal. Só para a gente reforçar essa questão do sistema a lanço, né? A Gemipasto, a gente já falou isso várias vezes em nossos programas, que a Gemipasto ela revolucionou o sistema de formação de pastagem no Brasil quando lançou a VDTech. E a VDTech já passou, né, por evolução também. Nós temos ainda a VDTech a Plus, né, que é de disco, que usa o disco, e a Multi, que agora revoluciona mais uma vez usando o pêndulo. Exatamente. Ou seja, as duas máquinas, né, embora diferentes no seu sistema de distribuição, ainda mantêm uma característica muito importante, que é a precisão na hora de distribuir a semente. Daniel? Nos dois sistemas, né, essa precisão, essa garantia ou a segurança de distribuir a quantidade de semente e ainda de forma uniforme, além da possibilidade de fazer as duas operações em uma só, ou seja, ajustar a largura de trabalho de acordo com o implemento, já vai gerar uma economia direta. Agora, uma coisa importante é que você pode jogar até 2 quilos por hectare da VDTech, e um dos grandes problemas dessa pendular que vocês mostraram, de disco, usa semente com terra, semente com palha, baixo VC, com invasoras, e ela não distribui na passagem no centro da máquina, concentra a semente e fica mais ralo nas extremidades. Então, fica toda listrada a fazenda, não tem uma boa formação, mas essas formas de alanço são todas elas usadas de acordo com a fazenda, com condições da fazenda e tal. Hoje, investir na VDTech é muito barato, porque ela se paga rapidamente, mas uma coisa muito importante, além de fazer essa semear uniformemente, ter distribuição uniforme da semente, nós vamos ver que a incorporação, a profundidade, como o Daniel falou, é fundamental. Sem incorporação não existe nenhuma semente no mundo que se recomenda jogar a lanço. E aliás, nossos irmãos vizinhos é voleio, lanço é voleio, os caras assistem nós também, toda aí os vizinhos da Venezuela, Colômbia, pessoal Colômbia, Bolívia e Paraguai, assistem e eles usam pequenas propriedades, voleio, que é lanço, mas com a mão. Legal. Bom, bem lembrado, viu, Armindo Quicho? Bem lembrado, né, sobre essa questão da profundidade, é muito importante, né, para você determinar a profundidade ideal para cada espécie forrageira. A gente vai falar sobre esse assunto também, tem outros sistemas para a gente abordar. Nós vimos então nesse bloco o sistema a lanço, mas agora a gente vai acompanhar o Gemipasto ao seu alcance, que é um bloco que mostra onde você encontra um representante, um bloco não, né, um quadro onde você encontra um representante da Gemipasto. A Casa do Adubo é uma importante parceira da Gemipasto lá no Acre. Atenção, Acre, hein? O Marcos Leitão é o gerente de vendas da loja. Confira agora Gemipasto ao seu alcance. Olá, amigo produtor. Eu sou Marcos Wilson, gerente de vendas da Casa do Adubo, Rio Branco, Acre. Você que procura soluções para o seu agronegócio, venha nos fazer uma visita. Temos consultores e pessoas capazes de solucionar seus problemas no agronegócio. Contato 68 3214 5200 ou então pelo celular 68 9912 8857. Um forte abraço. Muito bem, se você quer saber onde tem um representante da Gemipasto bem pertinho de você, é muito fácil, simples demais. Entra no site da Gemipasto, gemipasto.com.br, ali tem um mapa do Brasil, você escolhe o seu estado e você vai saber onde tem um representante bem pertinho de você.
Bom, e agora chegou a hora, mais uma vez, do nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta e também com o Joicimar Tages, que agora vão falar de um assunto que nós acabamos de abordar, VDTech. Tá certo, Guilherme? É isso? Olha, de volta ao balcão de vendas e agora para destacar a semeadora VDTech Multi. Essa máquina é exclusividade Germipasto, fabricada aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que traz vários benefícios. Quem vai falar um pouquinho mais desses benefícios é justamente o Joicimar sobre a VDTech Multi. Ok, Guilherme. A VDTech é uma máquina elétrica, né? Com uma capacidade aproximadamente de 120 quilos, né? Ela tem um sistema de distribuidor com pêndulo, onde facilita uma distância maior, né? Com pequenas quantidades e que inclusive ela pode ser utilizada com sementes convencionais, sementes com valor cultural de 50, pode distribuir nutrientes com essa máquina também. O sistema de regulagem é muito fácil, permite utilizar tanto no para-choque do trator, quanto no terceiro ponto. Quer dizer, é uma máquina que tem uma multifunção. Tanto é que o nome dela está aí, né? VDTech Multi. Exatamente. Além de tudo isso que o Joicimar listou, ela também proporciona para você uma grande economia. Como assim? Por ser uma máquina elétrica, ela permite que você instale ela tanto na dianteira como na traseira do trator. Na traseira do trator, ela tem a vantagem de já vir toda equipada para fazer a instalação. Então, simplesmente você vai acoplar ela lá no terceiro ponto, ligar na bateria elétrica e aí começar a distribuição de sementes. E isso permite que você, tanto na dianteira como traseira, coloque um segundo equipamento, né, que já vai vir fazendo o enterril das sementes, a incorporação. E aí, meu amigo, nós estamos eliminando, né, nós estamos ganhando uma operação, porque nesse trator, com um único operador, você vai fazer semeadura e incorporação, economia que a gente estima em torno de R$50 por hectare. E uma conta muito simples que a gente prova para você que essa máquina que se paga muito rapidamente é que em torno aí de 250 a 300 hectares, só levando em consideração essa economia, ela já se pagou, a partir daí é custo zero. Eu lembro também, né, Joicimar, a questão da precisão. Talvez seja uma das grandes características dessa máquina e o Joicimar vai falar exatamente sobre essa qualidade. Correto. Em função de que é uma máquina que distribui pequenas quantidades, ela tem uma margem de erro de aproximadamente 2%. Ou seja, ela pode ser semeada a partir de 3 quilos por hectare até 12 quilos. Quer dizer, isso só vai levar benefício, porque são pequenas quantidades com excelentes resultados, né? Exatamente, é isso que você precisa aí na sua propriedade. Chegou o momento de você fazer essa grande aquisição da sua VDTech Multi. Lembrando que a gente disponibiliza a VDTech para qualquer parte do Brasil, com toda a comodidade da questão do frete, da logística. É claro que a Germipasto vai providenciar isso para você. E essa máquina que faz todo o perfil, preenche todo o perfil que você precisa aí na sua propriedade. Inclusive, eu sempre gosto muito de dizer que com a VDTech Multi a gente consegue falar na distribuição de número de sementes por metro quadrado. A gente acredita que num futuro muito breve nós vamos chegar exatamente nesse quesito, de nós vendermos aí tantas sementes por quilo, por hectare ou então por metro quadrado, e a semeadora que vai dar conta de fazer essa distribuição correta chama-se VDTech Multi. Olha, meu amigo, não perca tempo, você que se impressionou com essa máquina, você que realmente precisa desse equipamento para finalizar o seu plantio, para ter uma boa formação, basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Inclusive, na manhã de hoje, toda a equipe Nota 10 após esperando aí a sua ligação. Operadora 67-3389-6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul, né, para você que estiver no interior do estado, onde a Germipasto está sediada. E um segundo número, esse gratuito, aí sim para qualquer localidade dentro da federação, 0800 647 0050. Se você preferir, você pode fazer contato com a empresa através do nosso endereço na rede mundial de computadores, www.germipasto.com.br. Inclusive, no nosso site, nós temos o mapa do Brasil. Muitas vezes você quer uma visita de um representante. A Germipasto possui vários representantes espalhados pelo Brasil
basta você clicar no mapa do estado que você se encontra, lá vai ter esse representante próximo a você e aí você pode combinar, inclusive, uma visita aí na sua propriedade. Nas mídias sociais está aí Facebook e também Instagram e no YouTube vários vídeos, inclusive alguns deles falando um pouquinho mais dessa fantástica máquina chamada VDTEC Multi. Legal, Guilherme Beretta, muito obrigado. Daqui a pouquinho vocês voltam aí, você e Joicimar, do Balcão de Vendas. Lembrando, produtor rural, das condições especiais que a GM Pasto apresenta a cada programa, hein? Pega o telefone, pode ligar 0800 647 0050, é o nosso telefone, ou busque um representante da empresa bem pertinho de você aí. Se você já tem o seu atendimento, fique à vontade, não precisa ligar para a gente não. Certo, Daniel? Bom, deixa eu ter uma imagem bacana aqui, ó, bem interessante, de um avião fazendo a distribuição de sementes. Esse é também um sistema de plantio, o aéreo. Falamos do sistema lanço, vamos falar agora do sistema aéreo, mas acrescentando um assunto importante, que é a incorporação da semente. Certo, Armindo? Perfeito, perfeito. Olha, uma forma de semear a semente a lanço é aéreo. Então a pergunta seria, quando eu devo utilizar uma semeadora aérea? Por exemplo, eu fiz uma, que o Brasil usa muito pouco, uma abertura com fogo. Desmatou o mato e tal, queimou na cinza, não tem como transitar. E o aéreo, isso, as primeiras pastagens formadas no Brasil, de forrageiras tropicais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e tal, nas derrubadas foi tudo aéreo porque não tinha acesso como entrar naquelas áreas. Hoje em dia é muito pouco, praticamente numa abertura de áreas. Continuamos usando semeadura aérea na sobressemeadura. Tem a soja caindo a folha e tal, em regiões que chove bem, a gente joga aérea a semente, tanto pode usar a VDTEC no uniporte, como usar um avião jogando a semente antes de começar a cair as folhas, chama sobressemeadura. E agora, grande parte das regiões do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Pará, principalmente no Pará, onde são áreas também com muita madeira, áreas com muito difícil de trânsito e áreas grandes, nós temos o hábito, os produtores, de jogar avião e que faz um plantio de 500, 600 hectares por dia e depois em solos preparados, e essa é a grande dificuldade, jogar uma semente aérea de boa qualidade e não ter um solo devidamente preparado, eliminando os torrões, as irregularidades, as invasoras, o que nós tivemos lá, agora há pouco tempo, fazendo algumas vistorias em fazendas, contribuindo com os produtores, onde vai ser feito a semeadura aérea, nós melhoramos o preparo do solo, melhoramos vezes grade de 28, 32 polegadas, grade de 20 polegadas para incorporar a semente, para preparar o solo, e aí um avião joga aí 400, 500 hectares por dia, e hoje ou com grade niveladora incorporando a semente, ou com esse correntão faca, que é muito utilizado, tem um alto rendimento, então tu ganha muito com a semeadora aérea. E aí entra a semente select da GM Pasto, sementes puras, e aí a grande vantagem para quem pensa em aplicação aérea é você jogar 2 kg de uma dictioneira escarificada, jogar uns 6 quilos, já estou aqui, né, dando de uma charaesa escarificada, 6 quilos para cair 50 sementes por metro quadrado e ter 30, 40 plantas, isso é fantástico, né? Então, você sobe com um avião, por exemplo, jogando 8 a 10 quilos de uma bombaça, de um zuri, de uma açaí revestido, o avião ele faz 50 hectares por sobrevoo. Então, se você joga uma semente de baixa qualidade, primeiro, não distribui uniforme, sementes muito xoxas, vai ter desvio com a parte aérea. Então, a semente para o plantio aéreo é obrigatoriamente semente pura, semente de qualidade, não adianta muito enchimento na semente, porque tu vai gastar depois com aplicação aérea. Então, nessas situações aí, na verdade, com grandes áreas com boa semente, a semeadura aérea é recomendada, você ganha muito tempo. Em questão de clima, janela de plantio, tem regiões que, quando chove muito, a partir de dezembro você não entra mais com as máquinas, você precisa ter uma boa umidade para jogar a semente. Muitas vezes eu tenho lá, no fim de outubro, novembro e início de dezembro, 60 dias para botar 5.000 hectares. É claro que o aéreo vai resolver o problema. Claro, por conta da agilidade, não é, Daniel? Sim, isso ajuda muito e não pode, o produtor não pode abrir mão, como você falou, e é importante, eu acho, frisar, porque aí a incorporação para esses dois sistemas é fundamental. Óbvio, fazendo sob semeadora em área de soja, não entra a incorporação. Aí é na produção de palha,
integração lavoura-pecuária, produzir carne, né, em áreas agrícolas, mas nessas áreas de abertura ou de reforma de pastagem, tanto no plantio a lanço, que nós vimos no bloco anterior, quanto de avião, em área de preparo de solo, qual o risco de não incorporar? Ou qual seria o melhor método de incorporação? Né, para o produtor que está, como a gente já falou, qual é a profundidade de acordo para pânico, para braquiária, é a mesma profundidade? Olha, na verdade, nós temos vários testes, tem um tabu muito grande, vale a pena comentar. Eu tive agora no Pará, numa reunião com o produtor, mas eu vou incorporar e a semente vai germinar? Digo, olha, nós temos dados, depende do tipo de solo, em solos arenosos, de 1 a 6 centímetros nas braquiárias germina perfeitamente. A grande vantagem de incorporar a semente, você pega no pânico, de 1 a 4. Bom, chegou no solo argiloso, muito argila, de 1 a 4 nas braquiárias e de 1 a 3 nos pânicos. Germina, vários testes feitos. Agora, tem um diferencial que a gente fica assim até preocupado. Quando eu jogo 40 sementes por metro, choveu muito, a semente de 1 a 3 germina tudo, forma o pasto. Eu jogo a semente de 3 a 6, choveu pouco, não tem umidade em cima, mas de 3 centímetros tem umidade, germina, ou seja, de 1 a 5, de 1 a 6 centímetros, sempre forma o pasto, sempre. Germinou primeiro, deu uma seca, morreu, as plantas de baixo aguentam. Qual é o problema? As invasoras têm dormência, as invasoras estão com uma profundidade maior. Você joga a semente na superfície, jogou na superfície a semente, dá 5, 10 dias de pouca umidade, não germina a minha semente ficou por cima, nada. Mas a invasora de 3 centímetros por baixo, germina tudo. Primeira chuva, 7, 10 dias, verde a área, legal, formou o pasto. Chega, é só invasora. A invasora sobe, não dá tempo de controlar. Quando a semente da pastagem vai sair, a invasora sombreia e muitas plantas morrem. E com um detalhe muito importante da semente superficial. Conversando com o Daniel, quando deixa uma semente na superfície, pouco enterrada, e aí essas épocas do ano, no Pará, como aqui, temperatura de 38 graus, 40 graus, sabe quanto vai a temperatura? Ao primeiro centímetro de solo, a temperatura vai a 60 graus. A 60 graus a semente perde umidade. Ou ela pré-germina e morre, ou ela perde muita umidade, que ela cai numa dormência secundária, só vai germinar 60, 90 dias depois da chuva. Nesse meio tempo, as invasoras ocuparam o espaço. Então, eu diria o seguinte, uma dica para todos os produtores que vão pensar em pastagem, a semente tem que ser incorporada, senão, alguma situação, um solo muito arenoso, jogou a semente, choveu um dia assim, outro também. Aí vai germinar sempre bem. Mas nunca ocorre numa fazenda chover, um dia sim e um dia também. Portanto, a semente, sem ser incorporada, não garantimos nem sequer uma média formação. Muito bem. Olha, e o importante, produtor rural, buscar sempre alternativas para o plantio que sejam viáveis. E a gente sabe disso, a gente já falou isso 1000 vezes para você já está sabendo que a VDTEC é a melhor alternativa. Por quê? Porque com ela o produtor consegue fazer 2 operações ao mesmo tempo. Ele faz a distribuição da semente e a incorporação. Você pode até comparar com outros sistemas que são talvez mais rápidos, aí se a gente pegar o aéreo, mas eu faço 400, 600 hectares por dia, é isso? Mas a incorporação você vai ter que fazer depois, não tem jeito. Então é um custo a mais. Tem que fazer a incorporação a lanço, não falamos importante, estamos estourando o tempo desse bloco, mas importante que tem que ser feito até 2 dias. Simultâneo. Legal. Boa Se dica. choveu, jogou a lanço, choveu, levou um dia para entrar a máquina, já você tem problema. Tem que ser simultâneo. É simultâneo. Por isso jogando a VDTEC, então, e incorporando. Por isso a VDTEC é a melhor opção sempre para o produtor rural, porque a VDTEC foi desenvolvida pensando justamente nisso, viu? Bom, e a gente acompanha agora mais um cliente satisfeito, o senhor José Fernandes, da fazenda Boa Esperança, lá no Mato Grosso, viu? Fez a escolha certa com as sementes puras da Germipasto. É mais um cliente satisfeito. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. A gente estava acostumado àquele sistema um pouquinho mais antigo, né? Nós chegamos aqui, né, na fazenda, nós chegamos a jogar até 50 quilos por hectare, 45, 50 quilos por hectare. Semente suja, semente comum, né?
que a gente compra aí em qualquer revenda, tal assim, né? Só que aí nós começamos a perceber que não estava dando certo. Inclusive uma área que nós fizemos o ano passado, foi adubado, foi corrigido, adubado, tudo certinho, né? Eu tive que replantar uma área de 100 hectares, eu tive que replantar 50 hectares dessa área. Foi aí onde, através do Mauro, né, que já tinha trabalhado na empresa, e o Christian, nós começamos esse ano, né, foi o primeiro ano que nós fizemos com a semente pura, semente limpa. Acabamos jogando só 6 quilos por hectare. Aí aconteceu o quê? Nós ficamos com medo imenso que não fosse germinar, que não fosse, ou que fosse ter aí um 50% só da área, né? E a surpresa para nós foi tão grande que vocês estão vendo aqui. Como que a gente ia imaginar que 6 quilos iria fazer o mesmo efeito ou melhor, como aconteceu? Resultado excelente, com 6 quilos por hectare nós estamos aqui já com 100 hectares formados. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito Germipasto. Olha, a gente quer que você também seja um cliente satisfeito Germipasto, viu? Mas para isso tem que ligar para a gente, adquirir sementes de pastagens com a qualidade da Germipasto, Semente Select, VDTEC Plus, VDTEC Multi, ou seja, a única maneira de ser cliente satisfeito da Germipasto é adquirir nossos produtos, né, Daniel? Ah, com certeza, Éder. Com certeza o produtor vai ter todo esse know-how de produção de semente, essas orientações e, além disso, condições comerciais para formar bem a pastagem ainda com um custo muito mais barato do que ele encontraria no mercado. E como você falou no bloco anterior, da VDTEC, o Armindo também, a VDTEC é um equipamento que se paga muito rapidamente por ela proporcionar essa economia de 50 a 60 reais por hectare e além de garantir a distribuição uniforme, que é muito importante para quando o produtor for ver o resultado e encontrar a pastagem bem formada e com um número ideal de plantas por metro quadrado, que é o que ele precisa. É isso aí. Bom, a gente segue o programa destacando agora mais um sistema de plantio, que é o sistema em linha. É isso, Armindo? Perfeito. Olha, claro que nós temos hoje, em termos de precisão, uma semeadora hoje em linha, que planta soja, que planta milho. Hoje tem semeadoras que tem uma terceira caixa para sementes miúdas, tem um sistema de rotor que regula muito bem e joga também de 3, 4 quilos para cima perfeitamente. Então, numa única operação, faz o plantio de milho, consorciado com linhas, nas entrelinhas do milho, ou 2 linhas de capim para 1 linha de milho. Então, eu posso fazer esse sistema de plantio. Mas como também nós temos, em algumas áreas também o plantio direto. Então, o cara colheu a soja, por exemplo, ou tem uma área com muita invasora e faz uma desseca. Então, o plantio direto de pasto recebe as mesmas orientações de um plantio direto de soja e milho. Se eu tenho condições de solo bem uniforme, problema de ter uma boa palhada, solo descompactado, e eu tenho uma semeadora, igual que se usa para trigo, plantio direto de trigo, linhas de 17, 20, até 30 centímetros, 40 em algumas situações, eu posso fazer uma semeadura de plantio direto. E claro, em linha, e a própria profundidade, como vimos aí, de 1 a 3, 1 a 4 centímetros, perfeitamente. Em áreas preparadas, usamos muito isso com um plantio de milho. Agora, quando tem a VDTEC em áreas preparadas, a VDTEC vai na frente do trator, jogando a lanço, e a incorporação é feita com a própria semeadora de milho, que tem os carretéis, tem os discos, e vai incorporando a semente. Mas eu posso fazer plantio direto, por exemplo, de milho, usando as linhas, então, em linha. Claro que tem uma boa precisão, em algumas situações posso jogar o adubo na linha da forrageira. No plantio de pastagem para semente é plantio em linha. Portanto, é uma forma técnica. Quem tem uma estrutura de grãos, tem a semeadora, tem tempo de plantio, ele pode lançar a mão da sua semeadora, que faz a operação de plantio direto em linha, respeitando a profundidade. Fantástico, é uma maneira também de ter uma formação bastante uniforme de pasto. Legal. Bom, a gente vai falar no balcão de vendas agora sobre economia com a VDTEC, mas aqui eu estava fazendo uma conta com o assunto do Daniel. A lança usando o avião faz 600 hectares por dia, talvez. Só que tem que incorporar. Você disse que economiza na incorporação usando a VDTEC R$ 60 por hectare.
a conta, se eu pegar os R$600 e fizer vezes R$60, dá quanto? Cada tira a calculadora dele. É É bem essa mesmo? conta, o Éder. A VDTEC ela se paga muito rapidamente por conta disso. Menos de 200 hectares e o produtor pagou a máquina em função de fazer as duas operações. Esse R$50, R$60 seria o custo de um operador de combustível para fazer as duas operações. Então, o que ele vai tirar é isso. Ele não precisa mais fazer essas duas operações, sem contar aquilo que o Armindo falou, o risco numa situação dessa. O avião jogou, não deu tempo de incorporar, 2, 3 dias chovendo, eu fico com 600 hectares. Perdeu. O único sistema que reduz um pouco o custo é incorporar com o correntão faca. Ele faz aí áreas grandes, mas igual, você tocou num ponto muito importante, que você teria que ter, de repente eu compraria 10 VDTEC só com aplicação aérea, né? E eu duraria 30 anos, claro, é muito mais econômico. Eu compraria VDTEC. Eu compraria. Com trator pequeno. Olha o Guilherme lá. Nós estamos matando o assunto do Guilherme e do Josimar lá. Eles querem falar justamente sobre a economia da VDTEC, viu? A gente está entrando no assunto do Guilherme, que está ali no balcão de vendas, juntamente com o Josimar, está chamando a gente para falar justamente sobre economia com a VDTEC, não é isso, Guilherme? Olha, versátil, prática e econômica. Essas são as características que você vai ter nessa máquina, uma máquina versátil justamente porque traz a possibilidade de você instalá-la em vários equipamentos, inclusive quadriciclo, na barra do pulverizador, no próprio trator, em equipamentos que tenha justamente uma bateria, você pode estar instalando a VDTEC Plus. Prática, por que, Josimar? Por que essa máquina é prática? É muito prática porque é de fácil utilização, né? Ela pode ser acoplada no para-choque do trator com muita facilidade, utilizada no terceiro ponto, de fácil também questão de regulagem a máquina. É uma máquina que tem 2 motores, tem até um cronômetro nela para facilitar a regulagem, né? É uma máquina que permite uma distribuição de até 14 metros de largura, é uma máquina leve, ela praticamente não dá manutenção, então quer dizer, é uma máquina que só leva benefício, só economia para a propriedade. Exatamente, você falou a grande palavra. Economia por quê, Josimar? Por que ela traz essa economia? Economia porque distribui pequenas quantidades e só de sementes puras, né? E isso é fundamental numa formação, numa reforma de uma área onde o produtor só vai ter vantagem, né? A partir do momento que utiliza essa máquina, Guilherme. Olha, meu amigo, talvez pode ser que você tenha tido já um dissabor de ter uma má formação da pastagem devido justamente à má distribuição de máquinas que existe no mercado. Hoje nós temos aí a sua VDTEC Multi, essa máquina que faz, dentre outras características, a distribuição precisa de semente de pastagem. Basta dizer que ela regula desde 2 quilos por hectare até 30 quilos, então você tem a possibilidade também, além das sementes puras e sementes select, sementes incrustadas, de estar utilizando sementes de VC mais baixo, né? Esses 30 quilos vêm justamente da recomendação de produtos inferiores a sementes puras. Então, essa máquina traz esse grande benefício de você se moldar de acordo com a situação da sua propriedade, de acordo com o maquinário, de acordo com a semente que você tem. É isso que a gente preconiza para você, né? Uma boa formação, consequentemente, uma melhor oferta de forragem e aí maior taxa de desfrute, que é o termômetro da propriedade, é o que move a parte financeira, né? Lembrando que nós temos que tratar a propriedade rural como uma empresa lucrativa, uma empresa rural lucrativa que traz todos esses benefícios. E a Germipasto, como sempre, parceira do homem do campo, levando o que há de melhor em tecnologias como a VDTEC Multi. E essa máquina está em acesso a qualquer pessoa, né, qualquer produtor de todo o país, né? Correto, Guilherme. Está em acesso a qualquer um, facilidade em negociações. E uma grande vantagem dessa máquina, Guilherme, que ela pode ser utilizada no terceiro ponto e o pecuarista pode vir com uma VDTEC Plus na frente, semeando uma outra cultivar. Essa aqui ela vai semear entre o trator e o equipamento que vem de arrasto, ou seja, naquela distância do cambão, semeando na frente um produto e atrás do trator um outro produto. Quer dizer, são N vantagens que ela proporciona na utilização. Exatamente. Só para exemplificar, se o produtor precisa fazer a distribuição conjunta de espécies forrageiras diferenciadas, ele pode justamente ter 2 VDTECs, uma Multi, uma Plus, uma na frente fazendo a distribuição e a segunda fazendo também lá no terceiro ponto. É muito simples, é muito prática, muito econômica. Basta você pegar o telefone e entrar em contato e adquirir já a sua VDTEC Multi.
Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Aí está na sua tela também o nosso endereço na rede mundial de computadores, você já sabe, www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais você pode visualizar também o Facebook da empresa e também o Instagram. E no YouTube, lá você tem a oportunidade de visualizar vários vídeos falando um pouquinho mais dessa máquina VDTEC Multi. Legal, nós continuamos aqui então o assunto com o Armindo Kischel e também com o Daniel Diraimo sobre os sistemas de distribuição de sementes, as formas que o produtor tem para distribuir. Já falamos do lanço, já falamos do aéreo, falamos em linha. Falta um sistema que talvez não é tão usual no Brasil, principalmente para grandes propriedades, mas para quem é pequeno ainda utiliza o sistema a lanço, né? Lançando a semente à mão e também com a matraca, boa e velha matraca, né, Armindo? Mas isso é, como você falou, hoje atendendo o pequeno produtor em áreas de alto declive. Nós temos muitas regiões do Brasil, áreas de serra, que não tem acesso à máquina, nem tração animal, e não vai ter condições de botar um avião. Então a única saída é o tal de tic-tac, ou a própria matraca. Saraquá. Bota um pouquinho de adubo no meio. E o voleio, a mão, alguns pequenos produtores também fazem esse plantio, entendeu? Incorporam manualmente, mas é muito pouco utilizado. Então, ainda existe, mas é pouco, né? É mais para atender áreas, vamos dizer, uma área com muita pedra. Não entra a máquina. Então vai jogar a mão mesmo, incorporar e tal. Pequeno produtor, gado de leite e tal. Isso é um nicho de mercado. Aliás, os plantios no Brasil, antes da mecanização agrícola, antes da década de 50, a maior máquina era essa aí. Matraca, aliás, plantei muito. Na década de 60, 70, plantava áreas pequenas com a tal de matraca. É verdade. Eu não plantei, mas eu vi avós e meus pais trabalhando com a matraca, viu? Inclusive, tem até um ditado, né? Esse cara fala mais do que matraca. Como é que é aquele ditado? Ô, Daniel, só para a gente finalizar esse assunto e também o programa, nossa participação no programa de hoje, a Germipasto, falando até desse pequeno produtor, desse que faz usa pequenas quantidades, em termos de atendimento de sementes. A Germipasto vislumbra também esse pequeno produtor, Com certeza, na venda de sementes. Ela tem condição de atender esse pequeno produtor, então independente da área ser formada, do tamanho da área ser formada, a Germipasto tem parceria com empresas de logística, inclusive os Correios, para entregar qualquer quantidade em qualquer lugar do Brasil. Então, aquele produtor que vai usar uma matraca, vai fazer um plantio manual, 2 hectares a ser formado, ele tem condição comercial e condição de entrega aí na sua propriedade via Germipasto, entrando em contato com a equipe Nota 10, ligação gratuita aí de todo o Brasil para, assim, tirar todas as dúvidas, escolher a cultivar, escolher a melhor apresentação, adquirir a semente e receber em casa essa semente e, com certeza, ter uma excelente formação de pastagem. Legal. Bom, um abraço para vocês. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, Éder, Armindo e aos produtores. Até a próxima. Armindão, um abração para você também. Um abraço a todos. Tive principalmente o pessoal de Redenção, Agroboi, Divino, Renato da Agrotox, da Nortox e o grupo Agropecuária Mafra. Tivemos lá, fantástico. Um abraço a todos. E uma empresa que vai ter ótimas formações de pastagem. Com certeza. Abração para você, Armindo. Legal, muito obrigado pela sua participação. Eu também vou ficando por aqui. O Guilherme e o Josimar encerram o programa do Balcão de Vendas, mas antes, você acompanha agora uma matéria. A Germipasto tem uma importante aliada quando o assunto é a semeadora VDTEC que abordamos aqui no programa, viu? Tecnologias, investimento e resultados para você, homem do campo, tá certo? Veja essa matéria. Semana que vem eu volto e você fica agora com o Balcão de Vendas. Abraço, até mais. Nós trabalhamos com a Doga, um fornecedor de motores elétricos que trabalha em nível mundial, né? Nós estamos trabalhando com a Germipasto já há cerca de 3 anos, já participamos de produtos mais antigos e agora nós estamos desenvolvendo produtos novos, né? E foi uma grata surpresa ver, porque nós temos a aplicação de 3 motores nessa máquina e a aplicação dela tem uma parte de eletrônica muito importante, que é uma novidade também para os agricultores. Então a gente ficou muito feliz, é uma máquina muito robusta e quando a gente fala em eletrônica talvez gere uma dúvida para o agricultor se ela vai ser robusta o suficiente. E o que a gente viu aqui na demonstração até do Barone, da parte de desenvolvimento, é que ela realmente é uma máquina robusta, os motores podem ser lavados, não vai ter problema algum, então o uso para o agricultor, além de ser um uso inteligente, muito preciso,
vai trazer muita robustez para a máquina. Então isso deixou a gente muito satisfeito, é o resultado de muito trabalho de engenharia, tem muito trabalho aí por parte da Germipasto e a gente veio aqui para ver, em loco, dar os parabéns também para toda a equipe. E aí, então, você diria que o principal diferencial da VDTEC qual é? Tecnologia e precisão. Isso realmente é uma inovação, nós ficamos muito contentes com o que vimos. E eu acredito que a Germipasto está trazendo algo até em nível mundial, uma grande novidade. A gente está muito satisfeito disso. Olha, você que quer fazer bons negócios, nós estamos falando nessa participação, nesse balcão de vendas, sobre a Semente Select, um produto exclusivo da Germipasto, que traz todo o know-how de produção e incrustação de sementes desde 1996, são 21 anos de existência da Germipasto. E muitas vezes, Joicemar, às vezes a gente pensa que é o feijão com arroz, mas a gente quer passar isso para o produtor rural. Quais são as espécies que a Germipasto comercializa que estão nessa apresentação incrustada? Correto, Guilherme. Trabalhamos com a Brisanta, a cultivar Marandu, né? Arrozesienses, Decumens, Piatã, BRS Piatã, MG4, MG5, umidícula laneiro, né? A Dictioneura, e também a umidícula normal, né? Lembrando também do Ipiporã. Ipiporã, que é correto. A cultivar híbrida lançada recentemente pela Embrapa, também estamos comercializando ela nessa apresentação da Semente Select. E nos pânicos? Nos pânicos também temos aí a Mombasa, né? Zuri, Tamani, Maasai, né? Essas são as cultivares que a gente tem disponível aí hoje no nosso portfólio. Ou seja, você, produtor rural, fique à vontade. Além da Semente Select, é claro que a Germipasto também tem outras apresentações. Sementes convencionais, né, com 50 de valor cultural nas braquiárias e 35 nos pânicos, além das sementes de alta pureza, né, de 80 de valor cultural, onde você, quando você fazer a conta do custo-benefício, você vai identificar que esse é o produto que apresenta melhor condições de plantio e melhor economia. Por isso, meu amigo, não perca tempo, grandes oportunidades nesse sábado. Lembrando que nós ficamos até às 12h30 horário de Brasília para atender você com a maior comodidade, né? E também quero lembrar que a Germipasto tem convênios com várias transportadoras, então você que está longe aqui do Mato Grosso do Sul, onde está sediado a Germipasto, não se preocupe com a parte de logística, nós vamos providenciar tudo isso para você, para que a sua semente chegue aí na sua casa com toda a comodidade e que você tenha aí uma boa formação na sua pastagem. Então não perca tempo, os números já estão na sua tela para você se tornar cliente satisfeito de Germipasto agora mesmo. Olha, Joicemar, mais uma vez, mais um balcão de vendas, nós vamos nos despedindo nesse momento, né? Mas lembrando que no próximo sábado nós temos mais Conexão Rural Germipasto. Ok, Guilherme. Um abraço aos nossos telespectadores e até o próximo sábado com mais novidades no nosso balcão de negócios. Olha, eu e o Joicemar, nós vamos voltar lá no atendimento, o telefone está tocando bastante, então você que ainda não fez a sua compra, não perca essa grande oportunidade, poderemos parcelar suas compras em até 6 pagamentos. Um grande abraço a vocês, até sábado que vem com mais informações Germipasto.